Que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre as nossas vidas, seja derramada agora sobre a sua vida. A graça, a presença do nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus envolva você agora. Ele nos envolva, nos fortalecendo e nos alegrando nele, no Senhor. Amém. Hoje, o Senhor separou para nós uma palavra muito interessante, onde nela veio a pergunta. Essa pergunta para nossa reflexão. O que é que nós estamos fazendo com este tabernáculo, com esta casa terrena? Porque nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Tem na palavra de Deus. Nós vamos sim prestar contas ao Senhor do que estamos fazendo através do nosso corpo e com o nosso corpo, que Ele nos deu, para que o nosso espírito estivesse vestido com Ele. É dele. E o espírito que habita nesta veste aqui, nesta casa terrena, como Paulo se refere, neste tabernáculo, esse espírito também é dele. Por isso que devemos prestar contas a ele, ao autor de nossas vidas. Então, na segunda carta que Paulo envia aos Coríntios, ele diz no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. 2 versículos eu vou ler deste capítulo 4. E depois nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 5. Porque o capítulo 5, ele é a continuação do que ele vinha falando. Quando ele disse assim, viver pela fé. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior, o espírito que habita em nós, se renova dia a dia. Dia a dia, o autor de nossas vidas renova o nosso espírito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele disse, tudo isso que eu venho sofrendo, porque essa carta, quando Paulo fez esta carta, ele estava em sofrimento. Ele sempre estava ou preso, ou açoitado, ou repudiado pelas pessoas, rejeitado, ou sofrendo necessidade, passando fome, dificuldades, porque nem todo lugar que ele ia pregar tinha um banquete esperando por ele. Às vezes enfermo. Você lendo, você vai entender, você conhecendo de Paulo, você vai entender que ele não era um homem saudável. Mas ele estava firmado, o que fazia com que ele se levantasse todos os dias era a convicção de quem ele viu no caminho de Damasco. Quem foi que ele encontrou? Foi o Cristo, o Filho do Deus vivo, falando com ele. E transformou a vida dele. Para ele, esse sofrimento, como ele faz, essa tribulação momentânea, ela produz
em nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, de toda comparação, acima de toda comparação, ele disse. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Olhe que ele só presenciou, ele só teve aquela visão espiritual na estrada de Damasco. E depois ele viveu todo o restante de sua vida, toda a sua missão aqui na terra, com aquele alimento que ele recebeu na estrada de Damasco. Aqui diz, eu escrevi isso, que Paulo escreveu esta carta em sofrimento, com muitas lutas externas, sofrendo lutas externas, prisões, dores, muita aflição e temores internos. Claro que ele tinha temor. Quando ele viu o rapaz vindo para açoitá-lo, ele temia. Com certeza, o corpo dele se contraía todo. Mas ele imediatamente lembrava: por que eu estou passando por isso? E ele se alegrava. Por isso que na prisão, quando ele estava com Silas, ele não deixava os presos dormir, porque ele cantava louvores a Deus. E aí veio o terremoto, veio a resposta daquela adoração, daquela alegria que Paulo estava sentindo. E o terremoto abalou aquela prisão e todos os presos poderiam ter fugido. Tanto que o carcereiro quis se suicidar. Quando ele viu o que estava acontecendo, fugiu ao controle dele. Ele sabia o que ele ia sofrer. E ele tentou tirar a própria vida. Mas ainda bem que Paulo gritou: não faça nenhum mal à sua vida. Todos nós estamos aqui. Porque quando aqueles presos ouviram eles adorando a Deus e viram a resposta de Deus, eles se converteram também. Senão eles teriam fugido, aproveitado a oportunidade, porque Deus acabou com aquela prisão. E aí, aquela prisão, qual foi o motivo daquele sofrimento de Paulo? Foi a salvação do carcereiro, de toda a casa do carcereiro, toda a família dele e daqueles presos. Tiveram a oportunidade, sim, de serem salvos. Porque Deus dá oportunidade para todos nós. Um dia ele me alcançou, quanto mais aqueles homens que estavam ali presos. Deus nos alcança. Agora ouça a voz do Espírito. Fique atento. Fique alerta para a voz do bom pastor, daquele que se entregou por nós. Ouça a voz dele. Você ouvindo a voz dele, você ficará feliz na tribulação. Você se alegrará. E essa alegria o mundo não vai roubar de você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não rouba, não. Ele estava enfrentando lutas quando fez a segunda carta, a primeira, a segunda, todas as cartas. Mas eu estou me referindo agora à segunda carta de Coríntios. Paulo estava sofrendo, ele estava enfrentando lutas e temores internos que todos nós temos. Este é um tempo que o medo é uma das coisas que mais acontece em nossa vida. Vem o medo, mas alegrai-vos nele, porque ele está no controle. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, eu escrevi aqui, ele sofria lutas e temores internos, lutas externas e temores internos, mas estava firmado em Cristo. Naquele que falou com ele na estrada de Damasco, quando ele ia perseguir os cristãos e se tornou um deles. Ele sabe o que ele viu.
Ele sabe quem ele viu. O nosso Salvador. Aquele que pagou o preço dos nossos pecados e nos reconciliou com o Pai. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que habita em nosso meio e dentro do coração de todo aquele que se entrega ao Senhor, este Espírito revela quem o Senhor é. Fala da verdade para você, mesmo que o mundo seja cheio de mentiras, mas a verdade do Espírito Santo de Deus grita ao seu espírito, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É assim que diz o Senhor. Para você, ouça e receba essa palavra e viva esta palavra. O que você está fazendo com o corpo que o Senhor te deu? O que você está fazendo? E aqui Paulo disse: porque as coisas que se veem, elas são temporais. Tudo que você está vendo tem prazo de validade. Viu? Mas as coisas que você não vê, elas são eternas. As coisas que nós não estamos vendo são eternas. E são estas coisas eternas que nos sustentam. Vivos. Quando o espírito sai, a carne precisa ser sepultada. Porque ela vai apodrecer. Começa as fases de putrefação do seu corpo. Mas o que você está fazendo com ele enquanto o seu espírito está nele? Cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Tenha responsabilidade com o que você está fazendo com o seu corpo. Agora eu entro no capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, corpo, esse corpo aqui, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ele comparou. Você acha tão importante essa casa, né? Tem um edifício celestial preparado para você. Uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos. Nós sofremos enquanto estamos aqui, desejando muito sermos revestidos da nossa habitação celestial. O nosso espírito, é como Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o nosso espírito, ele quer o edifício que está preparado. Mas a nossa carne nos chama para a morte, porque ela dá ouvidos ao mundo, ao engano, ao mentiroso. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, você sente o desejo de Deus quando você está buscando a Deus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas queremos ser revestidos do Espírito Santo, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aquilo que é mortal
seja subjugado, absorvido pela vida, que é o Espírito que Deus soprou em nós. Por isso, quando ele sopra, aí o pulmão enche, aí o bebezinho grita. Entendeu? Porque senão tá prontinho ali o bebê, bem prontinho, tudo prontinho. Ele estava ali sendo gerado por Deus no teu ventre, ali no ventre materno. Tá ali, ele está sendo gerado. Mas ele pode estar prontíssimo. Ele pode sair perfeito. Mas se ele não estiver com o Espírito, ele não vai viver. Entendeu? Que esta carne precisa do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, pelo menos da visão espiritual. É raríssimo nós, aqui neste tabernáculo, vemos alguma coisa que venha de Deus, celestial, sobrenatural. Alguns correm com medo do eterno, do que é eterno. Outros querem muito ver, mas não conseguem. Depende de como está o seu espírito, é que você vai ver. Porque o espírito é quem vê. A carne é tão limitada. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Pelo contrário, o que vemos tira, rouba de nós aquilo tão precioso que é a fé. Satanás sabe que os olhos é a janela da alma e ele começa a lançar, até quando você procura um louvor, uma pregação, tem que primeiro lançar pornografia. Porque a gente, nós, como povo de Deus, permitimos. A culpa é nossa, viu? Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é isso que queremos, que o Espírito Santo de Deus já habite em nós enquanto estamos cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Precisamos, desejamos a presença de Deus constantemente em nossas vidas, para sobrevivermos a todo o mal que o mundo oferece. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus, quer presentes, quer ausentes. Então devemos nos esforçar para agradar ao nosso Criador, ao Senhor, ao Autor de nossas vidas. Devemos agradá-lo o máximo. O máximo, obedecer o máximo, Senhor. Nós temos uma certeza inequívoca de que a morte não é o fim. Disso aí nós já sabemos. A morte não é o fim. Eu me lembrei agora daquele rapaz que apareceu, divulgaram muito um vídeo de um rapaz que estava dentro da ambulância, os médicos, os paramédicos, tentando trazê-lo de volta com aquele choque, aquelas coisas, né? E de repente esse rapaz volta. Quando esse rapaz volta, esse rapaz começa a gritar. Mas ele é lindo, Senhor, é lindo, Senhor, é lindo. Fulano, parece que é Cristiano que ele grita. Uma pessoa que, por certo, estava com ele antes dele morrer. Ele disse, foi muito lindo, é muito lindo, é tudo muito lindo. Creiam em Deus, ei, creiam em Deus. Ele entendeu que quando ele saiu do corpo, ele simplesmente se surpreendeu com a vida. Porque a vida está lá, nós estamos estagiando para nascer. Nós estamos estagiando aqui, aprendendo de Deus. Ele está nos preparando para vivermos na glória. Vida é lá.
Vida é nele. Então, a certeza de que a morte desse corpo, o finalzinho dele, quando o espírito sai, não é o fim, é o começo de uma vida. É um contraste, há um contraste entre o corpo físico, limitado, perecível, que fica velho, que sofre, e o corpo espiritual, o corpo celestial, o corpo imortal, o corpo incorruptível, corpo glorioso em Cristo. Foi a conquista da cruz que nos permitiu usufruir deste sabor maravilhoso da vida. Nós não íamos ter a vida, porque todos nós pecamos. Mas Jesus pagou o preço do pecado, que é a morte. Morreu por nós. Mas a morte não resistiu ao Senhor. E ele ressuscitou no terceiro dia. E ele andou aqui na terra. Completou, explicando para eles, deu as últimas instruções aos seus discípulos. E aí ele subiu aos céus. Diante dos olhos deles, eles viram o Senhor subindo aos céus. E está à direita do Pai, intercedendo por nós. Estevão viu quando estava sendo apedrejado. Ele viu o Senhor Jesus, o Cristo, na glória com o Pai. E Yeshua na glória com o Pai. Então, desejamos a glória de Deus em nossas vidas a partir de hoje. Mesmo que venhamos a ter uma vida terrena ainda muito longa, mas que ela seja útil para o reino de Deus. Que seja santa, porque Deus quer que seja uma vida santa. Só vai morar na glória aquele que renunciar ao pecado. Eu não digo outra coisa que não seja a verdade. Não tem para onde correr. Se eu pecar, eu vou para o inferno. Se você pecar, você vai ter a morte eterna. Jesus disse que lá é fogo eterno. E o verme não se consome. Ficar ali sofrendo, o verme é o espírito que não buscou a vida. Virou um verme e ficou queimando no inferno. Entendeu? Quero isso para você, não. Devemos desejar a glória de Deus em nossas vidas. Deus já nos deu o seu Espírito Santo. Ele enviou à terra o Espírito Santo após a reconciliação conosco, pela morte de cruz, pelo sacrifício de Jesus. O Espírito Santo só veio depois que Jesus pagou o preço dos pecados. Olha que coisa séria! Aí Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito que nos revela a verdade. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito da verdade. O Espírito Santo. Então Deus já nos deu o seu Espírito Santo após a reconciliação conosco pelo sacrifício da cruz, quando Cristo pagou o preço dos nossos pecados. Voltou para o Pai, mas enviou o seu Espírito, que é santo, para nos conduzir. Este Espírito Santo, que está aqui na terra, habita na terra e habita dentro de todo aquele que o busca, que busca o Senhor. Então, este Espírito é ele quem está nos conduzindo de volta para casa. É ele quem está nos conduzindo de volta para casa. O nosso lugar de morada permanente é com o Pai e o Filho. Nós temos que entender isso. Nós viemos deles e para eles voltaremos. O Senhor, quando nos fez existir, ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança dele.
E só temos consciência disso porque o Espírito Santo de Deus habita na terra. E dentro de cada um de nós que entregamos as nossas vidas a Ele. Devemos viver nesta verdade. 2 pontos. Temos uma vida eterna. Só quem vai perecer vai ser o pó que vai voltar para o pó. Mas nós que estamos falando e você me ouvindo, temos uma vida eterna. E a vida eterna, para ela, nós devemos ter uma vida que clame o socorro de Deus para não pecar contra Ele. Devemos agradar a Deus, fazendo aquilo que é bom para nós, que é obedecer a Deus. Tudo que Deus manda você e eu fazermos é com um único objetivo, pensando no nosso bem. Ô Pai bom, é a vida eterna. Se você busca o Senhor, terá sim a vida eterna com Ele na glória. Mas se você insistir em desobedecer a Deus, você terá uma morte terrível aqui na terra. Terrível, porque é isso que o mal faz. E depois uma morte eterna com Satanás, com o diabo, com aquele que te enganou, porque você quis ser enganado. Porque o Espírito da verdade está aqui. Mas você prefere a mentira? Se prefere a mentira, não vai ter vida eterna. Prefira a vida. Escolha a vida. Você pode fazer isso. Quando Jesus se entregou por nós, nos deu esta oportunidade. Nós podemos escolher a vida. Nós não tínhamos escolha. Nós íamos para a morte eterna. Aí o amor de Deus foi tão grande por nós que Ele enviou o seu Filho para pagar o preço e nos resgatar do império das trevas e nos conduzir para a luz, para a vida. Escolha a vida. Escolha a vida, entregue a sua vida ao Senhor. Faça com que realmente Ele governe a sua vida. E assim o seu nome será escrito no livro da vida. O seu nome será escrito no livro da vida. Porque Jesus já pagou o preço dos seus e dos meus pecados. O nosso nome será escrito no livro da vida. Porque Ele disse isso aqui. Devemos nos esforçar para agradar a Deus, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olhe só a responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? E através dele. Estamos dando frutos de vida ou frutos de morte? Nós vamos responder diante de Deus. Até aqui. Vamos orar, irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus. Porque o meu filho ontem, já era tarde da noite, eu me assustei quando ele ligou, que ele mora fora. E ele disse, mãe, e olha que lá no Canadá, o problema é grande. Existe vacina que já pode vacinar todos do Canadá e ainda sobra. Mesmo assim, estão fazendo de conta-gotas e todo mundo parado, todo mundo fechado em suas casas, não é? E recebendo do governo. Eles recebem o dinheiro. Mesmo assim, irmãos, é uma aflição. Porque meu filho, na primeira fase da pandemia, meu filho perdeu o emprego. Porque a dona da clínica, ela já
teve que diminuir, já começou para economizar. E aí ele ficou desempregado. A felicidade que Deus providenciou isso, esse benefício que vem de lá, com o mesmo salário que a pessoa recebe. Então não teve nenhum, ele não sofreu nenhum dano. Glória a Deus por isso. E para a honra e glória do meu Senhor, ontem tarde da noite ele me ligou, dizendo, para a honra e glória do meu Senhor, que duas das fisioterapeutas que trabalharam com ele nessa clínica que ele saiu, elas abriram uma clínica e elas convidaram ele para trabalhar. A partir de maio, meu filho já vai estar trabalhando lá, como ainda técnico em fisioterapia, apesar de formado em fisioterapia aqui no Brasil, lá ele precisa ainda fazer a última prova para receber a carteira e aí ele poder exercer fisioterapia como fisioterapeuta e não como técnico, porque isso ele tem direito já. Mas como fisioterapeuta, aí é outra vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Se for o querer de Deus, Deus vai dar ao meu filho essa vitória também. Então eu louvo a Deus pelo cuidado que Deus está tendo com meu filho. Que Deus guarde a vida dele, a vida espiritual principalmente. E depois a vida, a saúde dele e a vida profissional dele. Em tuas mãos, Senhor. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus também pelo livramento que Deus deu à minha irmãzinha, muito amada, Gracinha. Um livramento que Deus deu. E ela disse, eu quero colocar no canal, agradecer a Deus pelo livramento e que Deus tome a direção da vida de Gracinha e que a vontade de Deus que seja feita na vida dela. Porque ela quer, Senhor, te obedecer, ela quer te agradar, ela quer fazer a tua vontade, Pai. Abençoa a vida dela. Cada dia mais, aumente a sua certeza de que é bom estar com o Senhor. Abençoe a vida dela em todas as áreas. Agradecer a Deus pela melhora de Gilvan. Tá aqui. Gilvan Lira de Alcântara. E que Deus complete a cura nele. Mas agradecer a Deus pela melhora. Deus é bom. A esposa dele disse, está reagindo super bem, porque Deus é maravilhoso. Ela disse, é mesmo, ele é maravilhoso, Deus é bom. Ele há de curar o seu esposo completamente, de restabelecer a saúde dele, para ele voltar para casa, glorificando a Deus. Nós cremos, irmã, Deus pode tudo. Para Deus não há enfermidade que resista. Quero agradecer a Deus. Quero também agradecer a Deus. Vocês Sãozinha, minha irmã em Cristo, minha irmã em Espírito, minha irmã também biológica, minhas irmãs, elas são irmãs, todas elas. Aninha, Gracinha, Seição, Luciana, todas. E os meus irmãos, são muitos irmãos. Se eu for citar o nome aqui, mas agora que eu falei o nome das meninas, de Gracinha, de São, de Aninha e de Luciana, agora eu vou falar que vou começar dos mais velhos, né? Anchieta é o mais velho, meu amado irmãozinho, que Deus o abençoe. Anchieta, aí depois vem Toninho, Antônio, meu irmão muito amado, o meu xará, eu sou Antônia Deusa e ele é Antônio Alves Martins. João Alves Martins também. Joaquim Jackson Alves Martins e Cícero Alves Martins. Só que Joaquim Jackson Alves Martins e Cícero Alves Martins são meus filhos. Porque quando a minha mãe foi para a glória, eles ficaram pequenos ainda. E eu os tenho como os primeiros filhos. Eles são os meus primeiros filhos. Depois Deus me deu mais 3 filhos. Viu? E tem um irmão que está na glória. Ele é o mais velho, Manuel Alves Martins. Ele já está na glória com o Pai. Ele está com Deus. Ele, antes de partir, ele me disse, eu estou aqui só passando o tempo que Deus quer que eu passe. Mas eu estou preparado. Ele disse, eu estou preparado para voltar para casa.
viu? Então, que Deus abençoe todos os meus irmãos. Aproveito que eu falei no nome dos meus irmãos. E tem outro irmão muito amado. Raimundo Alves Teixeira. Meu irmão, primo e irmão. Porque os meus pais o receberam como filho, tanto ele como Raimunda, que já está na glória. Raimunda já está na glória. E Raimundo está aqui conosco. Que Deus o abençoe. E Maria Alves de Oliveira, ela é a minha irmã também, mas ela é mais prima do que irmã, porque ela é mais tia do que irmã, porque quem criou ela foi a minha avó, ela é irmã biológica de Raimundo e de Raimunda. Mas é a minha irmã muito amada também. E minha irmã é em Cristo. Então eu louvo a Deus pela minha família, que Deus abençoe toda a minha parentela. Obrigada, Senhor, por todos eles. E me perdoe, Senhor, pelo nome que eu não tinha citado, porque graças a Ti, minha família é enorme. Então eu te agradeço, meu Pai, por ela, por toda a família que o Senhor me deu. Não é? E Deus abençoe também a família que Deus me deu, esposo, filhos, netos, é gente demais que Deus me deu. Oh, meu Deus, eu te consagro todos eles, que não falte ninguém, Senhor, nesta consagração. Te agradeço pela vida de cada um deles, meus sobrinhos, todos, meu Pai. Minhas sobrinhas, todos, Pai, não falta nenhum. Todos eu entrego no teu altar. E agradeço a Deus. Mas Sãozinha, ela colocou nos comentários, gratidão pelo Senhor derramar graça, o Senhor está derramando graça sobre a terra. Vamos agradecer a Deus por isso. O Senhor está derramando graça sobre toda a terra. E também quero pedir oração, irmãos, por Marluce, a senhora Marluce, que a doutora Suerda pediu oração por ela. Consagrá-la ao Senhor, que ela está doente. Senhora Marluce, Hermínio, o meu primo, Augusto, que é o cunhado de Ivone, que Deus já curou Ivone. Oh, glória a Deus, ele curou Ivone já do vírus. Glória a Deus. E Ivone e Gleice pediu oração por Augusto, que é o cunhado de Ivone, que ele estava para ser submetido hoje a um procedimento ainda neste problema da Covid. Ele está internado, está na UTI. Consagrá-lo, o senhor Augusto, ao Senhor, para que Deus restabeleça a saúde dele. No nome de Jesus Cristo, Pai, que a gente está pedindo. Darcos Alexandre, que eu disse ontem que era um policial civil, ele é um policial militar. E a esposa dele pede oração, Denilza pede oração, a irmã Denilza pede oração por ele, por Darco. Que Deus venha com poder, com misericórdia e restabeleça a saúde dele. E dê a ele, meu Pai, a tua graça. Não permita que ele tenha falência de órgãos. Não permita, Pai. Faça com que os órgãos dele voltem a funcionar de forma saudável. Repreenda todos os vírus que estão no corpo dele. Tire, meu Pai, todos os vírus e dê a ele, meu Pai, imunidade espiritual. Primeiramente, imunidade, Pai. Imunidade física também. Do seu físico, do seu corpo. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Pedimos por Gilvan Lira de Alcântara. Ele está reagindo bem. Graças a Deus, agradecemos a Deus por isso. Mas pedimos que Deus complete a cura dele. E pedimos pelo Senhor Ezan Elali, porque eu ainda não recebi o retorno. Eu sabia que ele tinha ido para a UTI, mas eu não sei se Deus já tirou ele da UTI. Então vamos consagrá-lo também, pedir a Deus que traga, restabeleça a saúde dele. E a saúde de todas as pessoas que estão hoje contaminadas com este vírus, com estes vírus, estas variantes da pandemia, que Deus
traga saúde para todas as pessoas, até aquelas que ainda nem sabem que estão contaminadas, que ainda estão assintomáticas. Eu peço ao Senhor que o Senhor repreenda estes vírus, que o Senhor extinga estes vírus. Eu peço ao Senhor isso, mas que a tua vontade prevaleça, Pai, em nossas vidas. Eu peço ao Senhor agora, pela saúde das pessoas que estão com outros tipos de enfermidades. Peço, Senhor, que o Senhor cada dia mais dê saúde a Gustavo Maia e a Kaline, que Gleice pede oração por eles. Que Deus chegue ali e complete a obra de cura na vida deles. E que o Senhor derrame o bálsamo de cura sobre toda a terra. Derrame, meu Pai, das tuas águas purificadoras. As águas que vêm do teu Espírito Santo. Para salvar as pessoas. Para tirar todo vírus da incredulidade. Para tirar a venda dos olhos das pessoas. Para libertá-las das garras de Satanás. Pai, derrama das tuas águas purificadoras sobre toda a terra, sobre todos nós, sobre todos os seres viventes. E agora, Pai, eu te peço, derrama também da tua cura. Salva o teu povo, sara a tua terra, faz o teu milagre, para que o teu nome seja ainda mais exaltado e engrandecido, porque já é o teu nome, Pai. Quer o Senhor faça, quer não faça. O Senhor continua sendo Deus, e o meu Deus, o Senhor da minha vida. A ti, meu Pai, toda honra, toda glória, toda gratidão. Toda gratidão. Tudo isso que nós te pedimos, pedimos no nome do teu Filho, Jesus Cristo, o Cristo que morreu por nós. É no nome dele que te pedimos e já te agradecemos. Porque sabemos, como Jesus Cristo disse, que o Senhor ouve as orações. Obrigada, Senhor. Aproveitando que o Senhor está ouvindo, eu quero dizer aqui, Pai, ao público, em público, Pai, que eu te adoro, Senhor, que tu és o meu Deus. Oh, aleluia! Que a ti, Pai, eu dou graças. Graças, Pai. Graças pelo que tu já fizestes. Graças pelo que estás fazendo. E graças pelo que tu vais fazer ainda. Glórias a ti, ó Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus é bom. E vigie. Cuidado. Veja o que você está fazendo com o seu corpo, que ele te deu. Olhe o que você está fazendo. Escolha a vida. Dê frutos de vida. Abandone o pecado e volte-se para o autor da vida. Lembre-se, o Senhor te ama de forma incondicional. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. A única coisa que você precisa fazer é abandonar tudo o que possa te levar para a morte eterna. Abandone o pecado, porque o preço do pecado é a morte. E volte-se para a vida. Volte-se para aquele que se entregou por você a uma morte de cruz, a uma morte dolorosa. Mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele preparou para cada um de nós a morada permanente, onde nós devemos nos alegrar. Só em lembrar desta morada que nos aguarda. Cumpramos a nossa missão. Sejamos persistentes na fé. E nós iremos triunfar. Há uma manhã esperando por nós. Amém?
Glória a Deus.